Eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa neste episódio é o professor Marcelo Ikeda, pesquisador do cinema brasileiro e professor da Universidade Federal do Ceará. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Pode Vir. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Te receber aqui para a gente conversar sobre o cinema brasileiro, sobre o cinema cearense, sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil com o cinema. Mas antes disso, nós queríamos conhecer um pouco dessa tua trajetória como estudioso do cinema brasileiro. Vamos começar por aí? Bom, Cavalcante, primeiro, obrigado pelo convite. Fico super feliz de participar aqui do Pode Vir para falar sobre cinema brasileiro, cinema cearense. E a minha trajetória, eu sou nascido no Rio de Janeiro, eu sou um rapaz da periferia do Rio de Janeiro, de Campo Grande. Eu comecei a assistir filmes e o cinema foi me levando a lugares... Eu fui me descobrindo a partir do cinema, né? Eu era um jovem que, né, tinha as suas angústias, as suas dificuldades na vida, e a partir de vários filmes, sabe, tão diferentes, de várias nacionalidades, eu fui me encontrando, me descobrindo no cinema. E a partir disso eu fui entrando no movimento cineclubista no Rio. Era ali na virada dos anos 2000. O cinema estava passando por um processo de transformações da película para o digital. Então era um momento de efervescência de outros cinemas. E aí, por meio dos cineclubes, eu fui descobrindo outras possibilidades, conhecendo pessoas. E aí eu entrei no curso de cinema, né? E a partir daí eu fui escrevendo críticas de filmes. Eu sempre me interessei muito por, sabe, escrever sobre filmes pouco conhecidos, que eu achava instigantes, inspiradores e que não tinha muita mídia, não eram muito conhecidos. Então comecei a escrever sobre esses filmes e a partir daí eu fui entrando então nesse campo da crítica, da pesquisa, sempre nesse trabalho assim de militância. Eu gosto dessa expressão, assim, uma espécie de militância por assim outros cinemas brasileiros. Explica pra gente isso. O que é essa militância por outros cinemas brasileiros? Porque é isso. Eu vi assim, uma série de filmes curtas, longas, que não eram tão conhecidos e que eu achava muito interessantes. E aí eu participava de um grupo que queria fazer com que esses filmes fossem mais reverberados. Então eu comecei, né, pela crítica e também na curadoria, em organizar cineclubes, mostras, festivais de cinema. Então faço parte de um grupo, por exemplo, que organizou a Mostra do Filme Livre, que é um evento no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, que exibia filmes independentes, experimentais, né? Então esse era o trabalho de militância, tentar, sabe, abrir assim a caixa de Pandora, que existiam outros cinemas brasileiros, sabe, que muitos outros filmes estavam sendo produzidos naquele momento e que não eram tão conhecidos do grande público. Você lembra de alguma primeira descoberta que você fez? Tem um curta chamado Cachimbau, que é um curta do Leonardo Duarte, que é um curta passado assim num navio abandonado em Niterói, e que um grupo de pessoas, sabe, periféricas ocupavam aquele navio, e o filme fala dos modos de ser, sabe, de uma juventude que encontra um lugar aparentemente assim sujo, abandonado, e transforma esse lugar num lar, né? Então era um exemplo assim de um curta, como ele era feito em vídeo, em baixo orçamento. Ele não era exibido em grandes festivais de cinema no Brasil, ele não tinha uma visibilidade, porque ele tinha outros valores de produção, era feito em vídeo, era, sabe, feito em baixo orçamento. Eu fazia parte de uma geração que justamente via essa suposta precariedade como uma potência, né? O filme jogava luz para outros modos de ser, outras formas de fazer cinema brasileiro, que naquele momento não tinham muita visibilidade. Interessante. E você passou a escrever sobre isso profissionalmente, né? Como pesquisador. Você tem uma vasta publicação de livros, 18 livros, né? E um dos mais recentes tem como título Das Garagens para o Mundo, né? Que está aqui sobre a mesa. A gente pode mostrar aqui para a câmera. Então, Das Garagens para o Mundo. Lê para a gente o subtítulo. Mostra aqui novamente, para quem está assistindo pelo vídeo, pode ver a capa. Ó, Das Garagens para o Mundo, como uma jovem geração de artistas independentes transformou o cinema brasileiro dos anos 2000. E esse livro é fruto da tua tese de doutorado. Exatamente. Uma tese defendida na comunicação, um programa de comunicação da UFPE, lá em Pernambuco.
Eu também fiquei um ano fazendo um estágio doutoral, um sanduíche em Londres, né? E aí defendi em 2021 e agora em 2024, no ano passado, esse livro ficou pronto, está sendo, né, publicado. Então vamos começar pelo título, né? Garagem. Por quê? Das garagens. Que cinema de garagem é esse que você foi resgatar? Pois é, isso é curioso porque em 2011, eu e o Delany Lima, que é outro crítico, realizador de Minas Gerais, a gente publicou um livro chamado Cinema de Garagem. Esse livro de 2011 foi um livro assim que foi muito bacana porque justamente ele jogava a luz nessas transformações do cinema brasileiro e tal daquele momento. Então, em 2011 tiveram alguns filmes brasileiros, como Estrada para Ítaca, que é um filme cearense, de um coletivo chamado Alumbramento. Até depois eu posso falar desse livro, que é um outro livro que eu escrevi justamente sobre esse coletivo. Fissuras e Fronteiras. Por favor, queremos conhecer também. Que é um livro justamente sobre esse coletivo de cinema no Ceará. O Ceará também faz parte desse movimento de transformações, né? E aí esse livro, O Cinema de Garagem, jogava luz para os coletivos de cinema, para outras formas de se fazer cinema daquele momento. Então, em 2011, eu e o Delany Lima publicamos esse livro, Cinema de Garagem. E aí, alguns anos depois, né, enfim, 10 anos depois, quando eu entrei no doutorado, a ideia era, então, investigar esse fenômeno, mas aí num doutorado e tal, com bases, né, mais complexas, tentar analisar com a distância do tempo, 10 anos, justamente qual foi a contribuição dessa geração de jovens realizadores nesse processo de renovação do cinema brasileiro daquele período. E aí eu examino justamente como é que uma geração de realizadores que começa nas garagens, ou seja, fora dos sistemas, né, de legitimação, começam ali nas garagens, como é que essa geração vai se institucionalizando, como é que essa geração ela vai ganhando reconhecimento, né, dentro do campo de maior visibilidade do cinema brasileiro. Essa geração tem um tempo histórico? Então, é uma geração que começou a fazer os seus primeiros filmes ali entre 2005 e 2015, mais ou menos. Então, por exemplo, Marte 1, que é um filme do Gabriel Martins, um realizador de Contagem da periferia de Minas Gerais. Então, esse filme Marte 1, por exemplo, ele foi exibido no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, um dos maiores festivais do mundo. Ele foi exibido no Brasil no Festival de Gramado. Ele foi escolhido como representante do Brasil ao Oscar, a concorrer ao Oscar. Ele acabou não conseguindo ser classificado, mas foi o filme brasileiro escolhido para representar a nossa filmografia no Oscar. Então, você veja, como é que uma geração então que começa ali na periferia, nas garagens, ela vai, né, sendo reconhecida dentro de um campo mais visível de forças do cinema brasileiro, como símbolo, né, de ousadia, de juventude, de criatividade. Então eu vou examinando, na verdade, essa trajetória de uma geração de realizadores que vai ganhando visibilidade nesse momento e vai jogando luz para outros cinemas brasileiros. E aí a tese ela parte do pressuposto de que essa trajetória de reconhecimento não é só pela qualidade dos filmes, não é só porque os filmes são bons e tal. Claro que também por isso, mas eu vou analisando principalmente o contexto, né, que permite com que esses filmes sejam reconhecidos. As transformações do contexto do cinema brasileiro, né, que permitem que esses filmes sejam vistos e reconhecidos. Quais são alguns desses contextos que você encontrou na pesquisa? Então, aí a pesquisa eu trabalho com 3 eixos, né? Primeiro é a transformação tecnológica da película para o digital. Então, o cinema digital permitiu, né, a realização de filmes com câmeras leves, mais baratas. Então, isso democratizou, isso facilitou muito mais o acesso à produção de filmes, né? E também modos de fazer diferentes, mais flexíveis, uma relação entre a ficção e o documental, né, que esses equipamentos mais leves permitiam. Então, o primeiro eixo é essa mudança para o digital. E o segundo e o terceiro eixo são a importância da crítica de cinema e a curadoria, os festivais de cinema. Então, nesse período surgiu uma crítica de cinema na internet, né, fora da mídia né, mais tradicional, impressa. Então, na internet surgiu uma jovem crítica que pôde analisar outros objetos e outras abordagens para a crítica de cinema, né? Principalmente pela internet, surgindo sites que puderam jogar luz para outras formas de se pensar cinema. E, por último, os festivais de cinema. Nesse período surgiu uma rede de festivais de cinema, como a Mostra de Tiradentes,
que é um evento bem importante em Minas, como a Mostra do Filme Livre, que eu já citei, como a Janela do Cinema em Pernambuco, o Cine Esquema Novo no Rio Grande do Sul, um conjunto de festivais de cinema que serviram como ponto de encontro dessa geração jovem e puderam divulgar essa aura que existia algo de novo, um processo de renovação em curso no cinema brasileiro, né? Então, a crítica e os festivais de cinema que deram base nesse ecossistema para que esses novos valores, essas novas tendências, essa nova linguagem pudesse ser mais assimilada dentro de um campo do cinema brasileiro. Então, você fez uma análise da obra fílmica e você encontrou os diretores, os autores também? Sim, eu faço parte também de uma geração, eu também sou realizador, né, também tenho filmes, então eu sou crítico, né, também, e eu trabalhei como curador em vários desses festivais, então eu também faço parte de uma geração que conviveu com esses realizadores. Então, na verdade, eu já conhecia esses realizadores lá quando eles fizeram seus primeiros curtas, então eu fui acompanhando mais ou menos por dentro, eu também participo de muitos festivais de cinema. Então, eu não cheguei a fazer assim, uma pesquisa estruturada com cada um deles, porque, na verdade, eu já fui acompanhando essa trajetória. Desde lá do Cinema de Garagem, né? Esse primeiro livro que eu escrevi lá em 2011. Então, eu vim acompanhando, testemunhando essa cena, né? Tem um livro também sobre a história, sabe? Uma outra história do cinema brasileiro. Se a gente vê assim, um cinema brasileiro mais hegemônico, igual agora temos o Ainda Estou Aqui, né? Do Walter Salles, que tem essa grande conquista, um filme que tem chances efetivas de ganhar o Oscar, né? Ganhou o Globo de Ouro. Mas, por outro lado, tem também, sabe, outros cinemas brasileiros. Tem um cinema brasileiro independente, tem o cinema cearense. Então, esse livro, na verdade, ele joga luz para uma outra história, sabe? Outras histórias do cinema brasileiro né? que ainda não tem, né, tanta visibilidade, são filmes ainda pouco conhecidos, mas que mostram um cinema brasileiro, sabe, pulsante, assim, diferente das grandes narrativas. Podemos nominar alguns desses realizadores, algumas dessas biografias desses realizadores? Sim, por exemplo, aqui nessa capa é um filme do Adirley Queiroz, que é um cineasta da Ceilândia. Também Ceilândia ali, periferia de Brasília, né? Tem todo também um embate ali desse cinema periférico, né? De expressar a periferia, né? Pessoas em posição de vulnerabilidade, né? No cinema brasileiro. E essa foto também é muito bacana de um filme dele chamado Mato Seco em Chamas. E aí eu peguei essa foto justamente porque são né, as motos saindo das garagens, é como se fossem as motos saindo das garagens da periferia da Ceilândia e ganhando o mundo, né? Saindo ali da Ceilândia e indo para o mundo, que é o próprio cinema do Adirley. O Adirley, então, né, um realizador ali da Ceilândia. E os seus filmes hoje, por exemplo, esse filme Mato Seco em Chamas, foi exibido no Festival de Locarno, que é um dos principais festivais de cinema no mundo, na Suíça, né? Então, é um exemplo. A Adirley Queiroz tem um filme Branco Sai, Preto Fica, que é um filme de 2014, que é um filme também marco assim, dessa cena. Esse filme Branco Sai, Preto Fica ganhou o Festival de Brasília. Então, ele sendo da Ceilândia, ganhar o Festival de Brasília, prêmio de melhor filme no Festival de Brasília, é um marco simbólico, sabe, de uma geração justamente que saiu das garagens e chegou num lugar, né, um Festival de Brasília, um dos mais importantes do cinema brasileiro, né? E ele sendo da Ceilândia e tal, então isso tem um marco especial. É um exemplo, né, o Adirley. E outro exemplo é do cinema cearense. É curioso falar Antes isso. da gente passar para o cearense, que eu quero voltar para aquele segundo livro também, qual é a leitura que você faz desse momento contemporâneo do cinema brasileiro? Você citou o Ainda Estou Aqui, né? Como é que você está lendo esse movimento que está acontecendo no cinema atualmente? Veja bem, eu acho que o cinema brasileiro está passando por um momento muito plural, assim, muito fértil. Agora, ao mesmo tempo, a gente está se recuperando de dois grandes traumas que a gente passou. Primeiro, pela pandemia, né, que afetou toda a atividade cultural, a produção de filmes, né, caiu muito por conta da pandemia. E também por conta do governo Bolsonaro, né, que a política cultural, né, foi grave. O Bolsonaro tentou acabar com a Ancine, né, que é a Agência Nacional do Cinema, é o órgão que financia, né, que fomenta a produção audiovisual brasileira. E o Bolsonaro fez de tudo, tentou acabar com a Ancine e não conseguiu acabar com a Ancine. Então também é curioso que mesmo contra a vontade de um governo, a Ancine permaneceu viva. Agora permaneceu viva aos trancos e barrancos,
mas pelo menos o governo não conseguiu acabar com a Ancine, que seria muito mais traumático. Então o cinema brasileiro está se recuperando desse trauma duplo, da pandemia e né, de um governo que, enfim, queria acabar com a política cultural, né? Então o cinema brasileiro está se recuperando. Mas esse ano de 2024 foi muito importante, tanto em termos de filmes que ganharam prêmios, foram reconhecidos em festivais internacionais, né? Como Ainda Estou Aqui, né? Que é um exemplo, foi exibido em Veneza, né? Ganhou o Globo de Ouro, indicado ao Oscar, como filmes como O Alto da Compadecida 2, né? Como Minha Irmã e Eu, filmes de público, de bilheteria, né? Que recuperam esse diálogo, né? Do cinema brasileiro com o seu público. Então a gente está num momento assim de retomada, sabe? De recuperação do incentivo público, da retomada da produção de filmes. Mas 2024 foi um ano muito promissor, mostrando que, né, as coisas estão voltando assim uma normalidade em termos da produção cultural assim brasileira. Então nós estamos acompanhando hoje o professor Marcelo Ikeda, pesquisador do cinema e professor do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Estamos falando inicialmente sobre o cinema brasileiro. E nós estamos gravando esse episódio há aproximadamente um mês da cerimônia de entrega do Oscar. E aí eu pergunto ao professor Marcelo Ikeda, temos chances? Temos sim, temos chances efetivas. Isso é também algo assim surpreendente, né? Porque um filme brasileiro, que é o Oscar, é uma cerimônia, enfim, feita para o filme norte-americano, né? Para um filme de mercado, né? É o grande prêmio da indústria americana, né? Então um filme brasileiro entrar indicado como melhor filme, né? Na categoria principal de melhor filme, isso é um feito assim extraordinário, né? E temos chances sim efetivas. Agora, sabendo que assim, somos o patinho feio dessa cerimônia, digamos assim, né? Porque é uma cerimônia, imagina, um filme falado em português, né? Participar da grande indústria. Então acho que só ser indicado, só ter esse número de indicações, melhor atriz, filme, né, principal e filme internacional, acho que já é um feito extraordinário. Grandes conquistas já. É. E a gente passa então agora, espero que o professor Marcelo tenha um pé quente, vamos comemorar em breve, mas queremos também olhar para o cinema cearense. E você dedicou um livro ao cinema cearense também. Pois é, muito bacana a gente falar também do cinema cearense, porque o cinema cearense fez parte desse movimento, né, de renovação que eu, né, estudo nessa tese. Como eu falei aqui dessa trajetória, o cinema cearense foi bem importante desse período. E aí um dos elementos do cinema cearense desse período foi o coletivo Alumbramento. Era um coletivo de cinema. Também os coletivos tiveram um papel muito importante nesse momento de renovação, né? De não ser empresas produtoras com CNPJ, serem coletivos que tinham um espírito mais anárquico, mais aberto, sabe, a inovações, a outras tendências. E o alumbramento foi muito importante. Eu escrevi esse livro, então, chamado Fissuras e Fronteiras, que analisa a trajetória do alumbramento. O alumbramento começou fazendo curtas-metragens. Tem também um processo muito interessante de diálogo entre o cinema e as artes visuais, a performance, a dança, ao design, esse diálogo assim entre artes. E o alumbramento em 2011 realizou um longa, 2010 na verdade, realizou um longa chamado Estrada para Ítaca, que ganhou um prêmio de melhor filme na Mostra de Tiradentes. E esse prêmio deu muita visibilidade, né, a esse movimento, a essa trajetória do alumbramento. E até esse livro é curioso, que olha, ele tem um jogo entre a capa e a contracapa. Porque tem um momento desse filme do Estrada para Ítaca que esse grupo, que é esse quarteto que está aqui, chega numa encruzilhada. E eles têm uma dúvida em que caminho seguir, né? E aí eu espelhei essa encruzilhada a partir desse jogo aqui entre capa e contracapa. Isso, na verdade, é um plano do Estrada para Ítaca. E a partir desse estudo, qual a leitura que você faz sobre o cinema cearense contemporâneo? Como é que nós estamos aí no cenário nacional e mundial? Pois é, o alumbramento ele não existe mais, esse coletivo, ele acabou se dissolvendo. Os coletivos igual as bandas assim de garagem, né? Viver assim em grupo sempre, então no momento os artistas se unem, mas aí chega num momento que eles acabam tomando outros caminhos, né? Então o alumbramento como coletivo acabou se dissolvendo.
O último filme do Alumbramento é um filme muito bonito, assim, muito importante também nessa cena, chamado Inferninho, um filme do Guto Parente e do Pedro Diógenes, dois dos diretores que fizeram o Estrada para Ítaca. E depois do fim do Alumbramento, o Alumbramento continua, mas de forma dispersa por outros filmes. Então, recentemente, por exemplo, o Guto Parente fez um filme chamado Estranho Caminho, que ganhou até o Festival de Tribeca, nos Estados Unidos, um festival importante. O Pedro Diógenes fez 2 filmes recentemente, que é o A Filha do Palhaço e Centro Ilusão, né? E tem outros filmes cearenses também para realizadores além do Alumbramento. Eu destacaria o Petrus Cariri, né, com Mais Pesado é o Céu, o Petrus Cariri, assim como o pai, Rosenberg Cariri, a filha, a irmã do Petrus, a Bárbara Cariri, também tem uma trajetória muito bacana no cinema. Tem um outro filme que é o Grace, do Leonardo Moura Mateus, que o Leonardo foi aluno do curso de cinema da UFC e depois se mudou para Portugal e sempre faz filmes nesse diálogo entre Brasil e Portugal. Enfim, tem os filmes do Halder Gomes. O Grace foi premiado, não foi? O Grace ganhou vários prêmios. E é curioso falar que até a Abracine, a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, divulgou o resultado dos melhores filmes de 2024. Essa associação sempre faz uma eleição dos melhores filmes do ano. E aí, para eleger o filme brasileiro de 2024, tem uma primeira fase, que aí chega a 10 finalistas para eleger o melhor filme. O melhor filme foi o Ainda Estou Aqui, que é uma barbada, né? Ainda Estou Aqui, com, né, todo esse reconhecimento, foi uma barbada. Mas entre os 10 finalistas, 4 são cearenses. Entre os 10, 4? Entre os 10 do Brasil inteiro, 4 são cearenses. Mais do que Parabéns Rio, São Paulo. ao cinema brasileiro e parabéns ao cinema cearense, né? 4 colocados entre 10 e um deles é o Grace. Um deles é o Grace. Do Leonardo Moura Mateus, que atualmente mora em Portugal. Então isso mostra, sabe, a efervescência do cinema cearense. Temos também o Motel Destino, do Karim Ainu, um filme que foi exibido na competitiva do Festival de Cannes, que é o lugar assim, mais cobiçado, concorrido, o palco mais concorrido do cinema mundial. Um filme todo realizado, produzido no Ceará. A gente tem também as comédias do Halder Gomes, né? O Halder também é uma figura, né, nacional, que tem uma comédia popular, né? Um cinema assim, de comédia popular. Então, o cinema cearense tem vários filmes, tanto de reconhecimento artístico, como filmes, né, de bilheteria. Então, é um cinema também diverso, né? São mais filmes sendo produzidos. A gente hoje realiza, 8, 10 longas-metragens por ano no Ceará. Acho que é um número bem significativo. E são filmes diversos, sabe? São filmes assim de todas as tendências, mostrando assim um Ceará plural. Né? Um Ceará também que não se resume mais àquele, sabe, aquela ideia do regionalismo clássico, da seca, do cangaço, mas é um Ceará também moderno, contemporâneo, urbano. Né? Então são vários Cearás, né, que estão, sabe, expressos por meio desses filmes. Marcelo, a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio, mas você é um estudioso do cinema brasileiro já há muitas décadas. Qual foi o auge do cinema brasileiro? Qual foi o tempo histórico que o cinema brasileiro esteve realmente no ápice do seu reconhecimento? Olha, Cavalcante, eu tenho uma dificuldade assim de dizer o auge, porque eu acho que assim todos os períodos históricos têm a sua contribuição e têm a sua importância. Se fala muito dos anos 60, porque os anos 60 teve o cinema novo, né, que foi um movimento político dentro do cinema brasileiro moderno, muito importante, com filmes, por exemplo, como os do Glauber Rocha, né, que levaram o cinema num outro patamar, numa combinação muito original entre estética e política. Né? Mas eu faço parte de uma geração de críticos que justamente, às vezes, fica tudo muito concentrado no cinema novo, né? No cinema novo, no Glauber, tem uma contribuição fundamental, mas isso às vezes acaba gerando invisibilidades para outros cinemas e outros períodos. Então, por exemplo, eu me interesso muito pelo cinema da boca do lixo ou da pornochanchada, que durante muito tempo ficou estigmatizada como filmes vulgares, né, como filmes eróticos, pornográficos, que até nem são, às vezes são comédias eróticas leves até, e que são filmes que têm aspectos até sociais, estéticos, críticos bem interessantes. Como, por exemplo, um filme que eu sempre gosto de citar, é um filme chamado O Rebuceteio, um filme do Cláudio Cunha, que é um filme de 84,
que por muito tempo, assim, sabe, na história do cinema brasileiro, esse filme ficou, assim, marginalizado, considerado um filme menor, e hoje vários críticos e especialistas tendem a reconhecer os méritos desse filme, sabe? Então, acho que cada período, assim, tem o seu auge, tem as suas tendências, e o cinema brasileiro está sendo redescoberto. Eu acho que a história também, algo que me interessa muito, é como a história do cinema, a história ela é escrita e como ela está sendo reescrita, né? Então hoje, por exemplo, no cinema brasileiro, o cinema negro, o cinema feito por mulheres, tem vários outros filmes e obras que sempre foram invisibilizadas e que hoje estão sendo recuperadas, resgatadas por uma geração de pesquisadores que vai jogando luz para outros aspectos do cinema brasileiro que essa história mais canônica, hegemônica, acaba não mostrando. Então eu me sinto parte dessa geração de críticos e pesquisadores assim inquieta, que vai tentando escavar, sabe? E abrir outras histórias do cinema brasileiro. E essa sua inquietação certamente nos encanta. Eu estou encantado para conhecer muito mais, né, sobre o nosso cinema. Nós fizemos uma breve passagem pelo presente, pelo passado. Eu queria lançar agora um olhar para o futuro. O que a gente precisa para construir o cinema que virá? Nossa, que desafio, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Brasil, em termos de cultura mesmo, eu acho que tem grandes desafios. Eu acho que o maior desafio é que os filmes brasileiros furem assim uma certa bolha. Eu vejo que os filmes brasileiros mais inventivos, por exemplo, esse filme do Adirley Queiroz, Mato Seco em Chamas, é um filme fabuloso, só que um grupo pequeno de pessoas ele não atinge assim um grande público. Eu acho que o desafio para o cinema brasileiro é, sabe, furar essa bolha e que ele de fato chegue até as pessoas. Porque um problema do cinema é que os blockbusters, né, os filmes da Marvel, os filmes de super-herói, Homem-Aranha 18, ou né, Harry Potter e tal, são filmes que dominam 80% das telas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É uma dominação cultural e tal muito, muito forte, né? E são filmes, enfim, competir com esses filmes é muito difícil, né? Então acho que o desafio do cinema brasileiro é conseguir assim o seu espaço para que ele consiga dialogar cada vez mais com o seu público, né? Que ele seja visto, reconhecido, consiga furar essas bolhas desses canais de distribuição, então, as plataformas de streaming, as salas de cinema, né? Esse eu acho que é o grande desafio assim do cinema brasileiro. E para quem se interessou e está se interessando pelo cinema brasileiro, da tua obra, né, dos teus 18 livros, que outras obras poderiam ser apresentadas para os nossos seguidores e quem está nos assistindo por vídeo ou escutando por áudio? Pois é, eu publiquei vários livros, fico assim, é um orgulho assim publicar, porque é sempre, ainda mais essa coisa do livro impresso, né? Você, Cavalcante, conhece muito bem isso, né? Valorizo muito a materialidade do livro físico, não tem igual. É um desafio hoje a gente publicar assim, livros, né? Sim. Jogando luz para outros e cinemas livros brasileiros. volumosos, né? Esses dois são bem volumosos. Então eu tenho um conjunto de livros, eu tenho também alguns livros que analisam a política pública para o audiovisual brasileiro. Que eu também, antes de vir para me tornar professor da UFC, eu trabalhei na Ancine, na Agência Nacional do Cinema. Então, até dou aula, pesquiso justamente sobre essa parte da economia do cinema, as políticas públicas para o audiovisual. Então, eu tenho um livro, por exemplo, Utopia da Autossustentabilidade, que analisa o funcionamento da Ancine. A Ancine, em 2021, completou 20 anos de atividade. Ela foi criada em 2001, em 2021 criou 20 anos. E 2021 justamente era um momento, né, que o Bolsonaro tinha uma política que queria acabar com a Ancine, né? Então, esse livro foi importante porque ele fez aproveitando esse marco de 20 anos, o livro faz um balanço, então, da importância da contribuição da Ancine, da importância das políticas públicas, né, para esse desenvolvimento, para o cinema brasileiro crescer e se diversificar, né? Então, também é uma outra vertente minha. Tem uma vertente que analisa aspectos estéticos, né, do cinema brasileiro, mas também tem uma outra vertente que analisa esse lado das políticas públicas, do papel do Estado, do governo, no incentivo, né, das artes, do audiovisual brasileiro. Então, são sugestões para você. Pesquisa, Marcelo Ikeda, que você vai encontrar aí outras opções de leitura. Marcelo,
o Pode Vir quer te agradecer por ter criado esse espaço para vir conversar com a gente. Prazer enorme te receber aqui. O prazer foi todo meu. Muito obrigado, Cavalcante, aí, pelo convite. Espero que tenha sido aí... Abra a cabeça das pessoas para ver outros filmes brasileiros que não são tão conhecidos. A minha abriu. Eu estou super interessado em conhecer mais sobre o cinema brasileiro. E você acompanhou, então, mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E 2 vezes por mês nós conversamos aqui sobre arte, cultura, literatura e saberes diversos. E eu quero ouvir a tua opinião. Escreve para mim no @podevir o podcast.